Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Carmen Lucena aqui do Conselho de Tia e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre modéstia. Era um assunto que eu já queria ter trazido aqui para vocês. Foi polêmico em um tempo atrás e eu vou estar conversando para vocês o que que eu acho sobre isso depois da vinheta. Eu fui no clube com os meus filhos, né? Nos divertimos na piscina. Mas algo me causou um certo desconforto. Por quê? A maioria das mulheres, incluindo as senhoras, estavam usando fio dental. E eu vou explicar para vocês o porquê desse desconforto. Porque se a gente for pensar que o biquíni, ele é uma peça íntima, como se fosse uma calcinha ou sutiã, só que de outro material. E que deixa a maior parte do seu corpo desnudo. Você está praticamente pelado. E essa foi a questão da polêmica. Um padre falou: mulheres que usam biquíni estão em pecado mortal. Né? E aí você pensa: nossa, não, mas isso é muito exagerado, não pode ser. Mas, gente, vamos pensar aqui. O biquíni, ele deixa à mostra muitas partes do seu corpo. E qualquer pessoa vai olhar as suas partes e você não tem controle, aí você vai dizer: ah, então a maldade está no olho do outro, na cabeça do outro. Não é bem assim. Porque se você é você, ninguém te obrigou a usar aquela roupa, né? Você foi lá, comprou, você achou bonito o que você olhou no espelho, então é tudo você que trouxe isso, né? E aí, Jesus, ele fala, na palavra, ele diz: você que na sua mente olha para uma mulher e deseja aquela mulher, você está em pecado. Então, se você, mulher, se coloca nessa posição, né, de mostrar todo o seu corpo, a maior parte do seu corpo, e outra pessoa olha e te deseja, então a culpa é. Deu para entender? Então, a gente tem que ter cuidado com o outro também. A gente tem que ter caridade com o próximo, né? A gente tem que pensar em nós, porque nós não somos objetos, nós somos templo do Espírito Santo. E a gente, o nosso corpo é belo, mas a gente tem que preservar. A gente não tem que estar à mostra como se fosse um objeto, como se fosse um pedaço de carne que nós não somos. Não é isso? Nós somos templo do Espírito Santo. Então a gente tem que se vestir adequadamente. E eu tô falando isso tudo, gente, não é julgando, porque eu já usei biquíni, eu não tinha essa percepção. Então, eu nasci numa ilha, praia, sol, água de coco e muito biquíni, sabe? Eu não tinha ainda essa ideia de que eu tinha que me preservar, né? Que eu tinha que me cobrir, que é o meu corpo é importante, que não é para qualquer pessoa olhar e desejar. E eu me senti, e esse pensamento das mulheres acharem que eu tenho que mostrar o que é bonito, né? Muito foi se falado, tudo que é bonito é para se mostrar, e não é. Porque a palavra mesmo diz, aquilo que é tesouro a gente guarda, a gente preserva, a gente não sai mostrando. Principalmente mulheres casadas. Quem tem que ver seu corpo é seu marido. E lá, gente, no clube eu tinha pais, mães, né? Como eu já falei, tinha as mães, mas tinham pais lá, vários homens, e eu olhando. Porque assim, se a pessoa tem a visão, não tem como ela desver aquilo, né? Para onde vira, vai ter que olhar. Então, cabe a nós nos preservarmos, né? Nos cobrirmos. E isso não quer dizer que você vai ser cafona. Ai, que tá tolhindo a minha liberdade e que agora eu vou ter que andar toda feia. Muito pelo contrário, porque a modéstia, ela vai nos auxiliar muito mais, porque é o movimento da nossa alma de querer agradar a Deus, de ver que isso é algo bom aos olhos de Deus e a gente querer cuidar do próximo, ter caridade com o próximo também e não deixá-lo cair. Então,
a modéstia só vai servir para nos fazer bem, né? Só vai servir para algo. Como eu falava, a modéstia, ela não é uma fantasia de santidade, né? É um movimento interior que você exterioriza no seu comportamento, nos seus pensamentos, naquilo que você escuta, nas músicas, no tipo de conversa que você tem, que você quer, que você busca, né? Então, a modéstia é tudo isso. É um conjunto de coisas, né? Que vai te auxiliar. Aí, isso vai se estender, porque eu dei exemplo do que aconteceu comigo no clube, mas aí você vai também ver como se você se veste no dia a dia e que não é preciso ser cafona, como eu falei. Não é preciso se vestir feia, se vestir toda. Ah, agora vou me cobrir toda, parecendo um saco. Não é bem assim, tá? E a outra questão também é a academia. Gente, academia. Dizem que o capeta, ele tem um ateliê, né? Porque aquela coisa de botaram pregas, né? Aquele que põe no cós, foram inventar de botar prega naquelas calças lá no fundo, pra ficar. Gente, não precisa daquilo. O objetivo da academia não é você ficar saudável, ficar com o corpo bonito, mas é ficar saudável. E aí você tem necessidade de mostrar o seu corpo para as pessoas. Por quê? Você já se perguntou de onde que vem essa necessidade de você ter que mostrar o seu corpo para as pessoas? Você acha que aquilo, é porque eu me sinto mais. Aí vem, hein, a questão, hein? Qual é seu objetivo em estar vestindo roupas provocantes? Então, é algo que a gente deve rever dentro de nós, né? E pensar isso aqui vai fazer bem para quem, né? No final das contas. Porque não adianta você ir para academia, ficar malhada, linda, maravilhosa e a alma tá apodrecendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Comentem o que vocês acharam também. Coloca aí seu like, compartilha com quem você quiser para que eu possa trazer mais conteúdos, tá bom? Então, beijão da tia e até a próxima.